Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje, primeiramente, quero agradecer a vocês por estar assistindo essa aula e esse ano vamos estar juntinho de novo para aprender muito mais. Hoje vamos trabalhar números, ou melhor, os números naturais. Vamos trabalhar até a ordem do milhar, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, as 5 ordens. E aí vamos prosseguir para mais assuntos. Vamos continuar? Nossa unidade temática será os números e nosso objetivo de conhecimento, leitura escrita de números naturais até a ordem de dezena de milhar, ordenação crescente e descrescente com números naturais até a ordem de dezena de milhar. Primeiramente, vamos pensar os que são os números. Os números naturais, a gente usa eles constantemente para as mais diversas atividades do nosso dia a dia. Responda para mim essa pergunta. Quantos anos você tem? Qual é o seu número de telefone? E essa? Quantos títulos o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Para responder essas perguntas, utilizamos os números naturais, ou melhor, vamos utilizar as quantidades, que são quantidades exatas, não quebradas. Vamos conhecer? Os números naturais foram o primeiro conjunto numérico a ser levado em consideração historicamente. Eles surgiram a partir da necessidade de contar do ser humano. Até aquele momento, eles não tinham sim a necessidade de contar, mas eles inventavam métodos para saber a quantidade, não era um modelo exato. Então, eles são utilizados em uma contagem para estabelecer uma ordem, o código ou fazer uma medida. Os números naturais são inteiros e positivos, eles não são quebrados, 2,5, 3,4, não. Eles são inteiros e positivos, então números negativos não vão entrar como os números naturais, -1, -2, -3. Ou seja, que não possui vírgula. O conjunto dos números naturais é representado pelo N maiúsculo. Esse conjunto começa com o número 0, mas não tem um número final, ou seja, ele é infinito. Sim, gente, milhão, trilhão e assim por diante. A partir desse conjunto, pode-se estabelecer diversos outros conjuntos infinitos. Os conjuntos de números naturais são igual a eles, infinitos. Primeiros termos, quando o zero não faz parte do conjunto, é representado com um asterisco ao lado da letra N. Nesse caso, esse conjunto é denominado de conjunto dos números naturais não nulo. Podem ver aí, N, asterisco, igual, abre conchetes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Temos conjunto dos números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8 e assim consecutivamente. Lembrando que ele é um número infinito, ele não tem fim. Conjunto dos números naturais ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. E temos os conjuntos dos números naturais primos. O que é um número primo? É um número que ele é dividido por 1 e por ele mesmo. Pronto, que é o caso do número 2, 3, 5 e 7. Eles só são divididos por 1 e por ele mesmo. Pronto, o 3 eu posso dividir por 1, 1 dividido por 3 é 3. E posso dividir 3 por 3 para dar um valor exato. Eu vou dividir 3 por 2? Não, porque vai estar uma quebra. Então, ele não faz parte dos conjuntos dos números naturais primos. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Vamos a seguir? Antecessor e sucessor. O conjunto de números naturais é infinitos. Todos possuem um antecessor, um número anterior e um sucessor, número posterior, exceto o número 0, que não existe um número na frente do 0. Dizemos que o antecessor de um número é aquele que é imediatamente anterior
a ele. Por exemplo, o número 5 é antecessor do número 6. Sucessor é aquele que vem imediatamente depois. Por exemplo, 4 é sucessor do número 3. Consecutivos. Dizemos que determinados números são consecutivos se não faltar nenhum número entre eles. Por exemplo, a sequência numérica 11, 12, 13, 14 e 15. Eles são consecutivos, pois não falta nenhum número entre eles. Ou 20, 21, 22, 23, 24 e assim por diante. São números consecutivos, porque não vai faltar nenhum número entre eles. Então, vamos seguindo com o nosso assunto. Já entendemos o que é um número natural. Então, só para a gente dar uma relembradinha. O número natural são números inteiros, não possuem vírgula, nem são negativos. Se eu passar algum momento, a professora de vocês, circule os números naturais e ali tiver presente 2,4, vocês vão circular? Não, pois ele não é um número natural. Ele possui vírgula, ele está, bem dizer, quebrado. E eles são positivos. 3, 4, 5, 6. Se nessa mesma questão tiver um menos 3, ele vai ser número natural? Não, porque ele está em negativo. E lembrando, números naturais são inteiros e positivos. Vamos continuar? Agora vamos entrar no nosso assunto. Os números naturais até a ordem de dezena de milhar. Leitura e escrita. Nosso sistema de numeração é o sistema decimal, ou seja, trabalhamos com a base 10. Cada grupo de 10 irá formar uma unidade superior imediatamente. Vocês vão ver isso daqui a pouco. É o sistema decimal, ou seja, possuímos a base 10. O princípio fundamental do sistema de numeração decimal é que 10 unidades de uma ordem qualquer formam de imediato uma ordem superior. Então, 10 unidades de bolas vai formar imediatamente uma dezena. E 10 dezenas vai formar imediatamente uma centena. E assim consecutivamente. Se eu tiver 10 centenas, irá formar o quê? Uma milhar. Calma que a gente já vai chegar aí. O mesmo algarismo tem valores diferentes, dependendo da posição que ele ocupa no número. A gente não viu ali que tinha a unidade, dezena e centena? Vejam aqui a figura. O número 2 está ocupando a casa da unidade, então ele é referente a 2 unidades. Já quando ele chega na casa da dezena, ele vai ser o quê? 20, porque chegou em dezena. E se ele ocupar a casa da centena, ele é que vai valer a 200. Então, o mesmo número, ele vai ter diferentes valores, dependendo da casa que ele ocupa. Se eu colocasse aqui, um exemplo, uma unidade de milhar, então, esse 200 virará 2.000 e uma dezena de milhar, esse 2.000 virará 20.000. Então, o mesmo número vai ocupar valores distintos, dependendo da casa que ele ocupa, tá certo? Os números estão por toda a parte e da mesma maneira que em tudo há uma ordem, com os números não pode ser diferente. Lembrar do comecinho, todo número tem uma ordem, por isso que vamos trabalhar o antecessor e o sucessor, para a gente entender a ordem dos números. 1, 2, 3 e 4 é uma ordem consecutiva, os números possuem ordens. Agora vamos entender um pouquinho o valor posicional dos números, ou melhor agora, da unidade de milhar. Conseguimos entender o que é unidade, o que é dezena, o que é centena. Se eu possuo algo, se eu possuo 9 canetas, eu tenho 9 unidades. Mas a partir do momento que formou 10 canetas, eu vou ter o quê? Uma dezena, que é a base 10. Depois, se eu possuir 100 canetas, eu vou ter uma centena. Ah, professora, mas eu posso dizer eu tenho 11 unidades de caneta? Pode. Mas a gente vai corresponder que você tem uma dezena e uma unidade. Será bem melhor. Então, a unidade de milhar é uma posição superior à primeira ordem. Nossa primeira ordem é a unidade, dezena e centena. Já a casa do milhar é uma ordem superior, é a nossa segunda ordem. E ele também vai conter a unidade de milhar, dezena de milhar e a centena de milhar. Gente, essa ordem de unidade, dezena e centena, ele sempre vai se repetir. A cada 3, deixa eu uma maneira bem melhor para você entender. A cada 3 dígitos se formará uma ordem. Veja, unidade, dezena e centena. 3 dígitos formou uma ordem. Após esses 3 dígitos, vou formar uma nova ordem. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E após esses 3 dígitos, vai vir outra ordem. E assim, consecutivamente. Vejam.
Lembrando, como eu disse no início, os números não têm fim, então essa ordem não vai ter fim. Dependendo do que você tiver que contar, dependendo da quantidade de dinheiro que você tiver, então ela não vai ter fim. Então, classe das unidades. Unidade, dezena, centena. Classe dos milhares, centena, milhar, centena de milhar, dezena de milhar e unidade de milhar. A classe dos milhares, as classes dos milhares já é os mil. R$ 1.000 já vai entrar na unidade de milhar, 20 mil na dezena de milhar e 200 mil na centena de milhar. E se eu passar 200 mil, vai entrar na unidade dos bilhões. Calma, que a gente vai ver isso depois. Para a gente entender melhor, vamos decompor esse número. 98.332. O 2, duas unidades. Lembrando, gente, a gente começa da direita para a esquerda, de trás para a frente, quando vocês vão precisar fazer uma decomposição de número. A leitura é assim, vamos ler um número, vamos escrever do início para o fim. Mas a decomposição, para saber qual casa ele está estabelecida, vai ser do final para o começo, da direita para a esquerda. Então, o 2 ocupa a casa da unidade, duas unidades. O 3, três dezenas ou 3 unidades de dezenas. Já está ocupando a casa das dezenas. O 3 novamente, vejam aí que o mesmo número pode ocupar, o mesmo número vai ter valores diferentes, dependendo da casa que ele ocupar. O 3 era dezena e agora ele veio como centena, 3 centenas. O 8, 8 unidades de milhar. E o 9, 9 dezenas de milhar. Tá certo? Então, vamos progredir? Dá uma olhadinha aqui nessa tabela, por favor. A primeira classe, ou classe das unidades, como eu falei anteriormente. A primeira ordem é a unidade, segunda ordem é a dezena, terceira ordem é a centena. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Hoje a gente só vai ver até a quinta ordem, que é a dezena de milhar. Depois nós vamos progredir com a sexta, a sétima, a oitava e aí vamos. Vejam, o número 45.279. Aí está dividido cada número na sua ordem consecutiva. Lembrando que é de trás para frente, da direita para a esquerda. O 9 é a unidade, o 7 é a dezena, o 2 é a centena, o 5 a unidade de milhar e o 4 a dezena de milhar. Vamos agora fazer essa decomposição do número aí embaixo, desse 12.533. A gente não já fez a anterior, então vamos fazer essa bem rapidinho. O 3, 3 unidades. Então, o 3, 3 unidades. Daí vejam, lembrando que o mesmo número, valores diferentes, dependendo da casa que ele está. E ele agora passou a ser 3 dezenas. O 5, 5 centenas. Vejam, unidade, dezena e centena, que é a nossa primeira classe ou ordem. Uma ordem, duas ordens e três ordens. Essas três ordens irá formar a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Daí vamos entrar agora com o 2, que é 2 unidades de milhar e uma unidade de dezena, que é 1. Vejam, lembrando, a cada 3 números vai se formar uma nova classe. Aí temos a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Vamos continuar. As unidades de primeira ordem são os números de menor valor e sempre eles são os últimos. Portanto, em um número com muitos dígitos, seguimos sempre a ordem centena, dezena e unidade. Lembram que dependente da classe que vamos estar, sempre vai ter unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade do bilhão e assim consecutivamente. Sempre lendo, escrevendo, preenchendo do último ao primeiro. Vamos agora analisar essa tabela. Observe o quadro com os dados referentes aos jogos de todas as partidas da Copa do Mundo até o ano de 2012, mostrando o número de equipes, médias de gol por partida, a média de espectadores, por jogo e o número de estádios utilizados durante a competição. Gente, país e ano, vejam,
país e ano, equipe, gols, públicos e estado. Cada ano refere-se a onde ocorreu a Copa. Vamos analisar aqui no Brasil. Ano 1950. Ocorreu aqui no Brasil, país Brasil. Quantas equipes participaram? 13. Quantas médias de gol por partida? 4. Público médio por partida? 47.511. E foram utilizados 6 estádios. A partir dessa tabela, nós vamos trabalhar com o público médio por partida. Então, vamos agora trabalhar com esse valor, os 47.511. Vemos que esse número ele é composto por duas classes, que é as classes das unidades simples e as classes das unidades de milhar. Mas temos 5 ordens, que é as unidades, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. 47.511. Então, vamos lá. 47.511. Primeiro, observamos que este número é composto por 5 algarismos. O 4 está na ordem da dezena de milhar. Então, significa que é 4 vezes 10.000, que é os 40.000. O quarto algarismo é o 7 e está na ordem das unidades de milhão. Então, 7 vezes 1.000 é 7.000. O terceiro algarismo é o 5, que está na ordem das centenas. Então, 5 vezes 100 é 500. O segundo algarismo é o 1, que está na ordem das dezenas. Então, 1 vezes 10 é igual a 10. O primeiro algarismo é 1 novamente, que agora representa apenas uma unidade. Vocês agora puderam notar a equivalência entre o algarismo e o valor que ele vai estar representando. Lemos então como 47.511 e escrevemos 47.511. Agora vamos ver o que é ordenação crescente e descrescente com os números naturais, até a ordem da dezena de milhar. Crescente é a ordem do menor para o maior, ou seja, essa contagem está aumentando. Geralmente a gente tem a noção do que é o crescente quando a gente pede para formar uma fila. Na fila da escola, que a gente pede para formar do menor para o maior. Então aquela fila ela está na ordem está na ordem crescente, que ela sempre vai aumentando. Se a gente for separar algo por tamanho, justamente como é a fila, vai do menorzinho da turma para o maior. Então é uma fila crescente. Agora, se eu for falar o contrário, é o decrescente, que é um valor que vai diminuindo. Ele vai do maior para o menor. É só como vocês veem na ilustração, ordem crescente. Vamos imaginar que estamos subindo uma escada. Se a gente está subindo, estamos aumentando o tamanho que estamos indo. Então, ela é um crescente, que ela está sendo aumentada. E se a gente for descer a escada, é decrescente, porque estamos indo do maior degrau para o menor. E o crescente é do menor degrau para o maior. Conseguimos compreender? Mas também, nesse caso, temos os símbolos. O maior que e o menor que e o igual. O igual se refere quando possuímos o número 8 com 8 unidades. Vou dizer, relacione, diga se é igual. O número 8, uma bolinha tem 8 bolas. Você vai colocar o igual, porque aqui tem 8, número 8, e aqui tem 8 unidades. Então, eles estão iguais. E se for maior que, professora? Calma. Vamos analisar essa figurinha aqui na tela. Maior que. 5 é maior que 4? Sim. Então, a setinha, ela aponta para o 4 e a abertura para o 5. Então, lembre-se, 5 maior que 4. Veja um exemplo. 8 é maior que 6? Sim. Olha a setinha. A pontinha da setinha dá para o 6 e a abertura para o 8. Do mesmo jeito que 10 é maior que 9. Agora vamos com entender menor que. Quando eu digo que é menor que, estou fazendo uma avaliação com o número que ele vem de lado. Ele vem sendo comparado. 5 é menor que 6. Sim. Se você tem 6 bolas e eu tenho... Desculpa. Se você tem 5 bolas e eu tenho 6, então meu valor é maior que o seu. Então, 5 é menor que. Vejam, 4 é menor que 7. A pontinha está para o número menor. E 8 é menor que 10. Vejam, eu trouxe essa curiosidade para vocês.
Na antiguidade, bem antes de se pensar no conceito de número, as pessoas precisavam ter noção de quantidades e, para isso, faziam correspondência de elementos. Olhe como era feita essa correspondência. Por exemplo, para saber quantas ovelhas tinham em um rebanho, usavam pedras, ou seja, para cada uma ovelha e uma pedra. Então, eles ainda não tinham a noção dos números naturais. Imagina quantas pedras não juntaram. Se eles tinham 1000 ovelhas, mas eles não tinham a noção dessa quantidade de 1000, juntavam 1000 pedras ali no cantinho. Daí se uma ovelha vendesse ou morresse, ele tirava uma pedra para saber que diminuiu. Imagina um rebanho com 1000 animais, com 2000. Quantas pedras você tinha que juntar? Agora é na hora de você pegar seu lápis, seu caderno e fazer aquele lindo deverzinho. Está super fácil, viu? Agora é sua vez. Decomponha os números em destaque. Gente, tá super fácil, porque a gente acabou de fazer isso. E o segundo, ordene os números que estão no quadro nas suas ordens, crescente e decrescente, tá certo? Então, quero agradecer a todos vocês por terem assistido essa aula. Compartilhe com seus amigos, com a sua professora. Estudem, tá certo? E lembrando que a pandemia ainda não acabou. Usem máscara, álcool gel e se cuidem, tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.